Avançou na Copa do Brasil, Lucas Herrero, bom dia. Muito bom dia a você, Pedro. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes que estão ouvindo e vendo o nosso Pulo do Gato. Primeiro de tudo, Corinthians venceu a terceira consecutiva, bateu o Salgueiro por 3-0, avançou na Copa do Brasil, R$675 mil no bolso. Mas a pergunta que não quer calar, Pedro, o corintiano tá feliz? Você tá feliz com o rendimento do time? Não. Longe disso, Longe né? disso. E esse que é o grande problema. Começou uma onda de protesto na rede social, nas redes sociais, pedindo a saída do técnico Wagner Mancini, porque o Corinthians venceu o Salgueiro. E você ouviu aqui na Rádio Bandeirantes por 3-0. Só que foram 2 gols originados. O primeiro de bola parada, um cruzamento para a grande área, gol do Gemerson. O segundo saiu de um cruzamento na direita do Fagner no segundo tempo. A bola desviou no meio da zaga e sobrou para o Ramiro. E o terceiro aí sim, uma jogada um pouco mais trabalhada, jogada individual do Matheus Vital, marcando o terceiro gol do Corinthians, o terceiro dele em 5 jogos, o maior destaque do Timão, pelo menos nessa partida e nos últimos jogos, Pedro. Só que aí é esse o grande ponto. O Corinthians não vem jogando muito bem, o Salgueiro teve até mais posse de bola, o Corinthians foi efetivo e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil, agora enfrenta o Retrô, teoricamente, no meio de abril. Mas sabe por que não dá pra gente cravar isso, Pedro? Por quê? 5 jogos da Copa do Brasil dessa primeira fase foram adiados. 4 que aconteceriam em Goiás, 1 que aconteceria em Minas Gerais. E esses jogos não têm data para acontecer. E a gente explica o porquê esses jogos foram adiados. Em Goiás, por exemplo, o estado não permitiu mais que as partidas de outros estados, de outros clubes, né, fora do estado de Goiás, acontecessem. Eram 4 jogos que já tinham sido remanejados para o estado de Goiás. E uma partida em Minas Gerais, que não era de clubes de Minas Gerais, a partida entre Palmas do Tocantins e o time do Avaí. Esse jogo seria no Tocantins, passou para Minas Gerais e também não pôde acontecer lá, justamente por causa das restrições à onda roxa em Minas. Então 5 jogos não tem data mais para acontecer. E um jogo que tem uma história muito interessante, que é entre Marília e Criciúma, vai acontecer em Cariacica, no Espírito Santo. Mas primeiro, lá atrás estava marcado para acontecer em Marília, não pôde pelas restrições do estado de São Paulo, e aí o time de Marília fez o quê? Pegou o ônibus, viajou 600 quilômetros, cerca de 8 horas, para chegar até o estado de Minas Gerais. A partida aconteceria em Varginha. O time chegou, a delegação toda chegou a Varginha, mais um problema por causa das restrições no estado de Minas. O jogo foi transferido então para Cariacica, no Espírito Santo, mais 17 horas de viagem, ao todo 1.500 quilômetros viajados, 25 horas dentro do ônibus. Ontem o time de Marília acabou folgando para hoje atuar contra o Criciúma. É o futebol nesse cenário de pandemia em todo o Brasil. Só uma das muitas histórias que a gente tem. Que absurdo, né? Essa questão aí precisava ser resolvida de uma outra forma, né? E outra que esse time ficou circulando aí, né? Por toda essa faixa do território nacional para, enfim, chegar ao local da partida. Lucas Herrero, para finalizar, Champions League? Já temos os 8 classificados para as quartas de final da Champions League. Amanhã, às 7h45 da manhã, tem o sorteio para ver quem pega quem na fase de quartas de final. O Bayern de Munique venceu a Lazio por 2-1, Chelsea fez 2-0 no Atlético de Madrid. Então nós temos Bayern de Munique, Chelsea, Real Madrid, PSG, Manchester City, Liverpool, Borussia Dortmund e Porto. Esses são os 8 clubes que vão disputar essa orelhuda, a taça da Champions League, até o final da temporada 2021. Pedro. Muito obrigado, Lucas Herrero, ao vivo conosco aqui no Pulo do Gato para trazer as notícias do esporte. São 6h11. Tem mais participação do ouvinte aqui pelo nosso WhatsApp.